O projeto de destinação da Receita Federal permite que o contribuinte destine 3% do valor que deve ao imposto de renda para os fundos dos direitos da criança e do adolescente. Esse dinheiro pode ser usado para mudar a vida de muitos jovens brasileiros. Quem explica melhor é a contadora Adriana Andrade, que está aqui comigo. Adriana, isso sempre existiu, essa lei de incentivo, essa lei social, ela sempre existiu? Sim. Na realidade, esse é um programa antigo já e muito pouco conhecido da população em geral, não é? A gente sabe a lei de incentivo à cultura, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não específico com essa monta aí, né? Isso. As doações ao Fundo da Criança e ao Fundo do Idoso já são regulamentadas, não é? Toda e qualquer pessoa pode fazer a doação para os conselhos municipais. Na realidade, essa doação ela é realizada para os conselhos municipais e os conselhos são encarregados de distribuir ou destinar esse recurso para as instituições. Que também é fiscalizado, né? Sim. Não é só assim, vou destinar e vai para lá e ninguém vai saber mais de nada. De forma alguma. Os conselhos, eles estão aí submetidos à fiscalização, então eles recebem esse recurso destino, as instituições aplicam, elas prestam contas do recurso que foi utilizado e isso tudo é fiscalizado. Uhum. O contribuinte que deve 1 milhão, 3% ele pode destinar para isso e está tudo bem. Isso. E como é que ele faz? Ele recebe, ele tem um recibo da Receita Federal ou da instituição? Veja, a doação, no momento, ele tem 2 momentos onde ele pode realizar a doação, né? Durante o ano, normalmente, ele escolhe uma instituição, um dos conselhos, e faz essa doação diretamente na conta do conselho. Ou então, agora, no momento da declaração de ajuste, ele, na hora que ele faz o cálculo do imposto, ele viu lá o valor do imposto a pagar. Então, ele vai clicar no ECA, que está logo abaixo da declaração, assim, do resumo da declaração completa, e aí ele clica e vai abrir lá a possibilidade de fazer a doação a uma instituição. Então, até 3% do valor devido de imposto, ele pode destinar a um conselho. Bom, 3% parece pouco, mas diante das necessidades é muito para ajudar algumas pessoas. A aplicação dessa lei, se ela fosse cumprida totalmente, ou esse incentivo, né? Ou essa destinação, poderíamos arrecadar muito mais, né? Qual é o percentual hoje em dia que se arrecada desse valor? Olha, nós, enquanto Conselho de Contabilidade, nós fizemos um levantamento, não é? No último ano, aqui no estado de Alagoas, a doação foi em torno de 98 a 100 mil reais apenas. Então, o nosso potencial de doação ele é muito grande, não é? As instituições, imagine, cada pessoa que vai declarar o seu imposto de renda, independente se tem imposto de renda a restituir ou a pagar. Né? Porque se eu tenho a restituir do meu valor do imposto devido, eu também posso contribuir. E se eu tiver um imposto a pagar, imagine, eu costumo dizer, quando a gente está divulgando entre os colegas, os profissionais da contabilidade, para que eles incentivem a doação, e aí eles dizem assim, mas o meu cliente não quer saber disso. Eu disse, tá, então converse com o seu cliente, não é? Que não vai mudar nada para ele na conta Não vai dele. mudar nada, e é melhor você dar o dinheiro para o leão ou para as crianças. Não é? E esse dinheiro ele vai ser destinado para essa criança que está ali em situação de vulnerabilidade, situação de risco, não é? Muitas vezes desamparada. E aí você tem projetos hoje aqui no estado, vários, onde cuida dessa criança, onde coloca a criança para aprender a ler, aprender a escrever, onde cuida dessas crianças, onde você dá uma merenda, enfim. Então, é melhor que se ajude as instituições. Eu não sei, eu posso até estar falando de uma coisa sem conhecimento, mas existem programas de televisão que incentivam isso, né? Em 2 grandes redes. É desse dinheiro? E a quem doa pode fazer isso? Não? Não, são programas diferentes, né? Os programas que são realizados são independentes. Esse é um programa do governo direcionado realmente e a pessoa que faz a doação, seja ela física ou jurídica, tá? Nesse momento da declaração de pessoas físicas, ele pode ser realizado essa doação
para as instituições. E em qualquer momento durante o ano, a pessoa física ou jurídica ela também pode doar para os fundos. Então, nesse momento, esse recurso ele é diferente daquele dos programas. O dinheiro vai direto para a Receita Federal e na hora que ele gera o DARF, para o pagamento do imposto, é gerado 2 DARFs. Um DARF que é o imposto que vai para a Receita e o outro que já vai direto para a instituição. Né? Abrindo, inclusive, a possibilidade de que essa pessoa física doe a várias instituições, a vários conselhos. Né? Aqui no estado, por exemplo, hoje nós temos cerca de 18 conselhos habilitados a receber esse recurso. Então, na hora que ele está destinando, digamos que deu R$400, onde ele pode destinar. Ele pode gerar o DARF dos R$400 para uma instituição, um dos conselhos, como ele pode dividir isso entre vários conselhos, né? O Conselho de Arapiraca, o Conselho de Boca da Mata, um Conselho de Capela. Então, ele gera vários DARFs e esse valor é depositado direto na conta dos conselhos. É o Conselho da Criança? Conselho da Criança e do Adolescente. Não é o Conselho Tutelar, não é nenhum outro. É o Conselho da Criança e do Adolescente. Isso, os conselhos, na realidade nós temos aí duas vertentes, né? As doações é a primeira e a segunda são os conselhos. Os conselhos recebem esse recurso, precisam estar habilitados, ter toda a sua documentação de forma regular, certidões negativas. Então, a partir daí, eles estão habilitados a receber esse recurso, né? Imagine que nos 102 municípios nossos, apenas 18 conselhos estão habilitados a receber esse recurso. Então, a gente ainda, dentro desse nosso projeto, ele se chama Programa do Voluntariado da Classe Contábil. Então, nesse projeto, a gente tem esse lado de incentivar as doações, bem como ajudar os conselhos na prestação de contas, né, na apresentação e na sua regular situação. Fazer com que aquele conselho esteja apto a receber esse recurso para que possa aplicar. E funciona com a contabilidade toda em dia. E até mesmo para o cálculo de uma empresa, para ele fazer a doação, ele precisa conhecer a sua contabilidade. O que é que está sobrando? Quanto é que eu vou pagar? Quanto é que eu vou receber? Eu tenho dinheiro a ser restituído ou não? Faça o percentual de 3% e faça a doação. Mas é preciso a contabilidade estar em dia, né? Sim, ele precisa estar muito organizado, não é? Ter uma conta corrente, receber esse recurso, realizar os pagamentos de forma organizada, controlada, através de cheques nominais. Então, tudo isso é acompanhado. Só empresas podem fazer isso, pessoa jurídica ou pessoa física pode fazer essa doação? As duas. Nesse momento, por exemplo, que é o momento da declaração do imposto de renda, que vai até o final de abril, essa pessoa física, na hora que estiver declarando o seu imposto de renda, ele pode destinar 3% do imposto para uma das instituições. Nesse caso também, imposto devido? Do imposto devido. Uhum. Do imposto devido, o próprio sistema já faz o cálculo, não é? O próprio sistema da Receita Federal, ele já está pronto para isso. Então, na hora que ele faz a declaração dele completa, não pode ser a simplificada, tem que ser a completa. Então, na hora que ele faz a declaração completa, ele pede para calcular o imposto. E ali do valor do imposto devido, ele vê qual é o valor, ele vai criar no ECA, é uma abazinha logo embaixo tem o nome ECA. Então ele clica nessa aba e vai abrir todos os conselhos que estão aptos. Esse ECA é a mesma sigla do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. Então o que é que vai acontecer ali? Na hora que ele clicar, ele vai abrir os estados. E aí, digamos que, claro que nós estamos incentivando que essas doações fiquem aqui no estado, mas elas são realizadas no Brasil todo. Então quem pode optar em outro estado? Pode sim. Então, ele vai clicar lá no estado de Alagoas. Na hora que ele clicar, vai abrir todos os conselhos que estão aptos e ele vai escolher um dos conselhos e vai destinar o valor. Ele só tem que tomar o cuidado, por exemplo, digamos que o valor do imposto a ser doado, os 3%, deu R$300. E aí ele escolheu doar R$100 para o Conselho de Boca da Mata, mais R$100 para o Conselho de Capela e os outros R$100 para o Conselho de Palmeira dos Índios. Se ele resolver continuar fazendo a doação, o sistema vai permitir, mas só vai ser abatido do imposto devido
os 3%. Uhum. E ele faz o rateio pelo sistema? Sim, na hora que escolher várias instituições? Ele pode escolher várias instituições, exatamente. Só não pode, se ele tem 300 a doar, ele não pode escolher 301, né? Isso. Instituições. Ele pode escolher os 300. Ele até pode escolher doar R$400, por exemplo, mas só vai ser abatido do imposto os 300, que é os 3%. Uhum. Alguma estado ou cidade se destaca nesse processo de doação? Está um pouco mais avançado no processo de conscientização? Olha, nós temos aqui no Recife, no interior do Recife, nós temos uma instituição que é gerida pela Igreja Católica. E essa instituição ela tem se destacado no Brasil na utilização dos recursos. Então, percentualmente no Brasil, a gente vê esse foco para essa instituição. Instituição regular, com as suas contas aí publicadas na rede, não é? Apresentando todo o trabalho que eles fazem. Então, as pessoas têm uma simpatia muito grande por doar. Pode ser não só pelo trabalho, mas pelo processo de organização, visibilidade, né? Hoje as pessoas primam muito pela transparência, né? O que eu estou vendo, como é que são as ações, estão sendo divulgadas? Então eu costumo dizer que o que você faz, você tem que dar publicidade, não é? Se não adianta você receber o recurso, aplicar e não dar conhecimento. Se você não dar conhecimento, as pessoas não sabem o que está acontecendo e aí elas perdem o interesse. Então quem recebe esse recurso também precisa ter as suas contas organizadas, sua contabilidade organizada, precisa divulgar suas ações, realmente prestar contas à sociedade, né? E existe aí um volume que a gente nem imagina que está solto, né, que está sendo aplicado pelo governo ou não, a gente não sabe as contas do governo, como é que fica, mas que poderia ser destinado não só para o leão, não deixe para o leão que você pode doar uma criança, né? Pois é, existe aí um recurso muito grande e ele fica perdido, não é? Nesse meio. E nós temos crianças realmente em situação de riscos, não é? Abandono pela família, abandono, enfim, diversos tipos de situações, em vulnerabilidade, enfim, a gente sabe tanta coisa, né, que a gente ouve falar que às vezes até machuca. Então esse programa, ele me encanta pelo trabalho do voluntariado, quando a gente começa a acompanhar as instituições, a fiscalizar, a gente se encanta com esse mundo, não é? Conversamos com a contadora Adriana Andrade, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês, grande abraço. Pauta Especial fica por aqui. Nos vemos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.